trevas foi vencido pelo reino de amor, teu reino de amor. Rendido estou ao teu domínio, és para sempre meu rei, para sempre meu rei. Tu reinas sobre tudo, reinas, ó Senhor, sobre todo o universo e toda a criação. Outro nome não há, Jesus igual a ti não há. Na cruz o plano completou, em vida nova estou, pois sua vida enterrou de alguém que agora é redimido. Canto a ti, Redentor, vivo está, Senhor. Tu reinas sobre tudo, reinas, ó Senhor, sobre todo o universo e toda a criação. Outro nome não há, Jesus igual a ti não há. Ao som do céu da linda melodia, santo é o Senhor, o grande vencedor. Outro nome não há, Jesus igual a ti não há. Igual a ti não há. Da tumba tu levantaste, sobre a morte triunfou, entronizado em glória, em meio a grande louvor. Da tumba tu levantaste, sobre a morte triunfou, entronizado em glória, em meio a grande louvor. Da tumba tu levantaste, sobre a morte triunfou, entronizado em glória, em meio a grande louvor. Tu reinas sobre tudo, reinas, ó Senhor, sobre todo o universo e toda a criação. Outro nome não há, Jesus igual a ti não há. Ao som do céu da linda melodia, santo é o Senhor, o grande vencedor. Outro nome não há, Jesus igual a ti não há. Aleluia. Sobre tudo. Não há outro igual. Você pode fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor pela bondade, a bondade dele que tem alcançado a sua vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, por esse momento onde nós estamos aqui reunidos na tua presença, Pai, para te louvar, para te adorar, para render graças a ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é sempre bom. A tua bondade, ela nos alcança sempre, Pai. A tua fidelidade nos acompanha a cada dia, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para receber a tua palavra, que tem transformado as nossas vidas, que tem edificado a nossa vida. Nós não somos mais os mesmos. A partir do momento que nós recebemos o Senhor, nós não somos mais os mesmos. E a cada dia nós queremos buscar crescer mais e mais, de glória em glória, para fazer a tua vontade, Senhor, aqui nesse lugar, até que Jesus venha. Até que Jesus venha, nós somos gratos a ti. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar,
Que o Senhor comunique aos nossos corações aquilo que é necessário para esse tempo, Pai. Eu sou somente um vaso nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor me use nessa noite, Senhor, para alcançar cada coração aqui pela Tua palavra. É no nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Aleluia, queridos. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Obrigado, gente. Foi uma grande bênção estar adorando ao Senhor com vocês. Você pode se assentar. Glória a Deus. Pastor Fábio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Eu amo esse lugar. Amém, gente? Que bom. Nós amamos esse lugar. Amamos estar aqui com vocês. E nós vimos esse lugar nascer, né? Um pouquinho de longe nós estamos, né, em Caxias, mas nós acompanhamos, né, essa obra nascer. Nasceu no coração do Pai primeiro, né, que inspirou o nosso pastor Silvio, e nasceu também, né, no coração do pastor Fábio, da Mari, da sua família, né? Que bom estar aqui mais uma vez. Você está pronto para receber a palavra nessa noite? Então, gente, nós, como o pastor Fábio falou, né, eu venho aqui trazer um pouquinho da experiência, né, do que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo, né? São mais de 100 unidades no Brasil e mais de 300 unidades no mundo. E o Rema, ele já formou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, e só no Brasil 50 mil pessoas. E nós temos então uma unidade, né, bem próximo aqui, Caxias do Sul. Nós temos unidade em Bento Gonçalves, temos unidade em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, e a palavra da fé, ela está se espalhando, né? E eu vim aqui para fazer um convite para você a ser um aluno do Rema em 2026. Amém? Mas depois eu falo um pouquinho a respeito do Rema, e até colocaram aqui, né, a campanha do Rema esse ano, a palavra viva. Viva a palavra. A palavra, ela é viva. Amém, queridos? A palavra é real. A palavra funciona. A palavra tem poder, ela é viva. Por isso nós precisamos viver a palavra. Essa é a campanha desse ano, né? A campanha de matrículas do Rema. Ficou maravilhosa. E eu quero mesmo que você desfrute de tudo aquilo que a palavra ela pode fazer na sua vida. E nós vamos ter um pouquinho aqui, vai ser um culto de ensino, tá? E eu espero que você abra o seu coração mesmo, porque você vai receber a palavra. Não é um culto diferente, é um culto diferente, mas é um culto. Amém, gente? Então, o Rema veio até você nessa noite. Você se alegra com isso? Aleluia. A palavra de Deus, ela vai ser ministrada aqui nessa noite, e vocês vão receber um pouquinho da matéria Cristo, aquele que cura. Você crê nisso? Que Cristo, ele continua curando hoje? Aleluia. E alguns domingos atrás eu ministrei também essa matéria, né? Esse assunto lá em Caxias. E glória a Deus, muitas pessoas receberam e receberam cura. Amém? Então abra o seu coração mesmo, creia. Se você está aqui com alguma enfermidade no seu corpo, né, alguma situação, creia que você pode receber a sua cura nessa noite. Amém? Porque não por mim, mas pela palavra que é poderosa. Amém? Então, o título da mensagem, né, dentro dessa matéria, Cristo, aquele que cura, cura é a vontade de Deus. Amém? Deixa eu só abrir aqui. Cura é a vontade de Deus. E quando nós vamos para a palavra, né, principalmente quando nós vamos ali nos 4 evangelhos, nós vamos ver o ministério terreno de Jesus sendo revelado de uma forma clara, o padrão divino para a humanidade. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler na versão NAA, se tiver aí, tá? Mateus capítulo 4, verso 23, diz o seguinte: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades dentre o povo. Então, queridos, nós vemos aqui nesse texto a ênfase, vamos dizer assim, a ênfase do ministério de Jesus enquanto ele esteve aqui nessa terra. Ele ensinava, ele pregava e ele curava os enfermos. É isso que Mateus está dizendo aqui, Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças. E quando nós vamos ali olhando, principalmente os evangelhos, nós vemos muitos relatos de cura. Amém, queridos? Jesus, por onde ele passava, ele curava os enfermos. Porque essa era a vontade de Deus para a humanidade. Amém? Então, de uma forma clara, Jesus estava cumprindo o plano divino aqui nessa terra. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para restaurar, ele veio para trazer paz, ele veio para trazer alegria. Mas é enquanto a gente está aqui nessa terra, porque muitos estão esperando isso quando for para a glória, quando for para o céu. Amém? Mas nós podemos desfrutar de uma vida boa aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Talvez você possa olhar, mas como assim? As coisas só estão piorando. Está piorando lá para fora. Mas para aqueles que creem, pode viver uma vida de vitória. Como nós, porque nós somos filhos de Deus. Jesus, ele pagou o preço na cruz para que hoje nós pudéssemos desfrutar de toda a verdade que está escrita aqui na Bíblia. Amém? Como eu falei, não é para quando nós estivermos com Jesus. Não, é agora que nós podemos desfrutar disso. E nós podemos desfrutar de cura divina enquanto nós estamos aqui nessa terra. Amém? Porque Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? Então existem inúmeros textos, como eu falei nos evangelhos, onde nós vemos o quê? Jesus curando as pessoas, Jesus libertando as pessoas, e por onde Jesus passava, as multidões eram curadas. Havia um método muito eficaz que Jesus utilizava, onde havia o quê? O ensino da palavra, fé era gerada. Então Jesus ensinava a palavra, e o que acontecia? Gerava fé nas pessoas. Onde havia a pregação, o reino então era anunciado. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Nós vemos isso principalmente no início dos evangelhos. Amém, gente? Então Jesus veio anunciar as boas novas de Cristo, as boas novas do evangelho, as boas novas do reino de Deus. E onde havia fé, a cura se manifestava. É necessário ter fé para recebermos a nossa cura. Então Jesus ensinava, anunciava o reino de Deus, e fé era gerada no coração das pessoas, e a cura então, ela se manifestava. Então é necessário ter fé para recebermos tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós. Amém? Tudo é pela fé, tudo é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós só vamos agradar a Deus quando nós vivermos uma vida de fé. E como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, a palavra, o evangelho. Amém, gente? Então cura, portanto, não era algo ocasional no ministério de Jesus, mas era uma parte essencial, da mensagem e da obra de Cristo. Fazia parte do ministério de Jesus. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para curar os enfermos. Amém, gente? Então, quando nós lemos textos da Bíblia que falam a respeito de cura, principalmente a respeito de cura, quando nós estamos necessitando de cura, fé vai ser gerada nessa área. Fé vai ser gerada nessa área. Então, se você está aqui nessa noite e precisa receber cura na sua vida, já receba agora pela fé. Porque a palavra ela está sendo ministrada nessa noite. Amém? Eu me lembro que por muitas vezes que eu ia visitar pessoas em hospital, em algum leito de enfermidade, a primeira coisa que eu fazia com aquela pessoa era abrir a minha Bíblia e pegar algum texto a respeito de cura, para que aquela pessoa fosse despertada na fé,
para que fé fosse gerada no coração daquela pessoa e ela pudesse receber pela fé a cura dela. Amém, gente? Então é muito importante. Tem alguma área da sua vida que você está precisando gerar fé? Vai para textos que falem a respeito daquilo. Amém? Cura, provisão, prosperidade, tantas outras coisas. Nós podemos buscar na palavra para que fé então seja acrescentada na nossa vida e nós possamos também aumentar a fé para receber aquilo que nós precisamos. Amém? Tem um texto em Atos dos Apóstolos que resume aquilo que o Senhor fez, né, durante todo o seu ministério pelas pessoas. Atos no capítulo 10, abre lá comigo, Atos no capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus andou por toda a parte fazendo o quê? O bem. Jesus, ele veio para quê? Para revelar o caráter de Deus, revelar o amor de Deus, revelar a bondade de Deus sobre os homens. Jesus, ele foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer o bem e para curar todos os oprimidos do diabo. Amém, queridos? Nesse texto, então, nós percebemos algumas verdades nos evangelhos, que Jesus, então, ele foi ungido por Deus, Deus estava curando as pessoas através de Jesus, Jesus era o canal para que as pessoas, então, pudessem receber a cura. Deus usou a Jesus para que as pessoas, então, pudessem, o quê? Ser curadas. As pessoas que ele curou, elas eram oprimidas pelo diabo. E Jesus curou a todos eles. Amém, gente? Deus ungiu a Jesus para destruir as obras do diabo e manifestar, como eu falei, o caráter de Deus. A cura é para todos. Amém, gente? A cura é para todos. Esse texto que eu li aqui fala que Jesus, então, curou a todos os oprimidos do diabo. E tem outro texto que vem afirmar isso. Mateus 8, 16, 17. Mateus 8, 16, 17 diz: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então nós vemos aqui Jesus curando as pessoas pelo poder da palavra. Ele diz aqui, em apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou a todos. Queridos, a palavra de Deus é o remédio infalível para obtermos a nossa cura. Tem um livro do irmão Rega com esse título. Amém? A palavra de Deus, o remédio infalível para a cura. Então a palavra, ela está disponível. Quanto mais nós nos expomos à palavra, quanto mais nós estudamos a palavra, mais fé vai ser gerada no nosso coração, e nós vamos poder nos posicionar em fé diante de qualquer situação, diante de qualquer enfermidade. Amém, gente? Deus não nos criou para passarmos, para vivermos com enfermidades. É óbvio, é claro, né? Nós estamos ainda num corpo que é corruptível, que ainda não foi transformado, e nós estamos em um mundo caído,
E por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E algumas das coisas, né, que geram a morte, muitas vezes é a doença, a enfermidade. Mas a enfermidade não é a vontade de Deus para a humanidade, para mim, para você. Amém, gente? Então, a partir do momento, né, que nós recebemos Jesus na nossa vida, e o nosso espírito, então, ele foi transformado, nós recebemos a palavra e temos tido o entendimento a respeito da palavra, nós podemos, então, declarar a palavra contra aquilo que nós estamos enfrentando, nós estamos passando. Se é uma enfermidade, eu posso declarar esse texto aqui de Isaías que foi mencionado em Mateus. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Está lá em Isaías 53, versos 4, 5. Sabe, queridos, esse é um texto maravilhoso que você pode declarar para receber a cura sobre a sua vida. Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou algo 700 anos antes de acontecer. Ele recebeu, ele viu que Jesus, o Filho de Deus, ele morreria, para que hoje eu e você pudéssemos viver em saúde divina, em uma vida plena. Amém? Isaías, ele profetizou algo que ainda aconteceria, e ele declarou, ele levou, ele tomou as nossas enfermidades, antes mesmo de acontecer. Isaías declarou que Jesus já tomou as nossas enfermidades. Enfermidade não nos pertence. Se você tem falado, a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça, a minha rinite, não é sua, querido, não lhe pertence. Manda embora. Não se acomode com a enfermidade, não se acomode com a doença, não é assim mesmo. Essa época da primavera é rinite. Eu já passei por isso também. Mas, querido, não é algo normal. Nós não devemos receber isso em nossa vida como algo normal. Não, nós temos a palavra que traz cura, que traz vida. Amém, gente? Hoje de manhã, Marina saiu para fazer um atendimento. E eu fiquei com as meninas. Depois minha mãe foi lá para casa para almoçar. E estava tudo bem. As meninas ali tranquilas. De repente a gente olha a Martina no sofá, bem quietinha. E a Martina vai fazer 3 anos, bem agitada, né? As meninas ali brincando. E a Martina ficou bem prostradinha ali no sofá. Daí a pouco Marina chegou, pegou ela, febre, né? Começou a vir a febre ali. E aí, o que será, né? Ela reclamou de uma dorzinha na barriga. E antes de Marina chegar, eu já tinha orado por ela, né? Que eu já tinha visto ela ali e falei, não, curada em nome de Jesus. É a primeira coisa que nós devemos fazer, gente. Amém? Às vezes a gente vai lá, corre, pega um remédio, faz isso, faz aquilo, corre no médico, tá tudo bem. Tá tudo bem. Podemos fazer isso e até muitas vezes devemos. Mas em primeiro lugar, queridos, nós precisamos colocar a palavra em prática. Nós precisamos orar e crer que aquela enfermidade, que aquela dor, ela vai passar. Amém? E aí então Marina chegou. Será que nós vamos ter que levar ela no plantão? Eu falei, não, peraí, né? Eu tenho um compromisso hoje à noite. E eu pensei, eu nem falei com ela. E eu vou ministrar sobre Cristo, aquele que cura. Ah, diabo, você não vem não. Você não vem não. Pensei, eu não falei com ela. E aí ela ainda deu um remedinho ali para ela, para passar a febre, né? Daí 10 minutos a menina levantou do sofá. 10 minutos, nem sei se foi 10. E aí já começou a brincar, já pediu a comida e pronto, está lá com a minha mãe. Elas ficaram lá, resolveram ficar lá. Mas é assim, queridos. Nós precisamos agir em fé, andar em fé, declarar a palavra e não aceitar. Se você está com um sintoma de enfermidade no seu corpo, já manda ele embora, porque ele está ali legalmente. Porque Deus não nos criou para viver com doenças. Não. Manda embora.
declara a palavra. Jesus, ele já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Já aconteceu lá na cruz do Calvário. Isaías profetizou algo que aconteceria. Hoje nós podemos viver essa realidade, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Amém? Então, se alguma coisa está no seu corpo, você começa a declarar: Ele já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas eu fui sarado. A palavra funciona, gente. Amém? A palavra funciona. É a vontade de Deus nos curar hoje. Eu quero ler 2 textos com vocês, porque às vezes, queridos, pessoas falam que aquilo aconteceu no passado, que hoje não acontece mais, mas essa palavra é uma realidade ainda hoje. Ela é viva, ela é eficaz, ela é imutável, ela é o poder de Deus para nós. Amém? Eu quero ler 2 textos com vocês, e nós vamos ver que de fato é a vontade de Deus nos curar. Mateus 8, verso 1 e 3. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Olha só, gente, grandes multidões. Interessante, porque multidão já é algo grande, né? E aí o texto ainda fala grandes multidões. É até difícil imaginar quantas pessoas iam atrás de Jesus, porque eles ouviam aquilo que Jesus estava ensinando. Eles queriam receber tudo aquilo que Jesus estava declarando, tudo aquilo que Jesus estava falando, tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Mais adiante no verso 5, Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Então nós vemos, queridos, nesses 2 textos, que sim, é a vontade de Deus nos curar. Durante o seu ministério terreno, quando Jesus ele esteve aqui na terra, era a vontade, ele manifestava a vontade de Deus. E nós vemos nesses 2 textos aqui o desejo de Cristo, o desejo do próprio Pai em curar as pessoas. Amém, queridos? Então, é a vontade de Deus, e que isso aconteça até hoje, não apenas naquela época, não apenas quando Jesus esteve aqui nessa terra. O ministério dele não terminou lá quando ele foi crucificado e foi ao céu. Não, queridos, o ministério dele continua até hoje por meio do Espírito Santo. Amém? Por meio da palavra, quando nós colocamos essa palavra para dentro de nós e andamos em fé e nos posicionamos em fé, o ministério de Jesus continua atuante até hoje. Amém? Se quisermos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, ele veio para demonstrar a vontade do Pai. Jesus, ele veio para demonstrar a bondade do Pai, o amor do Pai. Amém? Tudo o que ele fez, cada cura, cada milagre, foi da vontade de Deus. Jesus só fazia aquilo que era a vontade de Deus. Amém? Tem um texto lá em João, capítulo 5, verso 30, que diz o seguinte: eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele veio o quê?
fazer a vontade do Pai. Não era a vontade dele, simplesmente, mas ele veio cumprir e revelar a vontade de Deus, o caráter do Pai. Então, queridos, é importante nós conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, não apenas em cura, amém? Mas qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Se Jesus ele pagou um preço, e um preço alto lá na cruz, e hoje nós vamos celebrar essa ordenança da ceia, esse memorial. Jesus ele pagou um alto preço, para que hoje nós pudéssemos desfrutar e viver em uma aliança superior, com melhores promessas. Amém, queridos? Epa, sai em nome de Jesus. Jesus então, em seu ministério terreno, ele manifestava então a vontade de Deus curando as pessoas, e hoje ele não mudou. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, queridos. A sua vontade é a mesma, a vontade de Deus é a mesma, ontem, hoje e para sempre. Tem muitas pessoas falando que os dons cessaram, que as manifestações do Espírito cessaram, que foi só naquela época dos apóstolos. Isso é uma mentira do diabo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Ele não mudou, queridos. Os dons também operam hoje. Nós temos os dons de poder. Tem uma matéria do Rema também que chama as manifestações do Espírito, e são 9 as manifestações do Espírito que nós vemos dentro desse assunto, e 3 dons que se manifestam são os dons de poder, que é o dom da cura, que é o dom da fé e o dom da operação de milagres, que são para hoje também. Amém, queridos? Então nós precisamos abraçar mesmo com força essa palavra, porque hoje nós podemos receber cura. Assim como Jesus curou no passado, Ele cura hoje e vai continuar curando até Ele voltar. A cura é para mim, a cura é para você. Essa é uma verdade fundamental e imutável. A palavra de Deus ela não muda, e a palavra de Deus fala que Jesus veio para curar os enfermos, libertar os cativos e os oprimidos do diabo. O que Jesus fazia nos evangelhos, Ele continua fazendo hoje, porque a sua natureza e a sua vontade nunca mudaram. Aleluia. Deus é imutável e a sua palavra também é imutável. Porque muitos cristãos não recebem, porque pensam que Deus até pode curar, mas questionam: será que é a vontade de Deus me curar? Não. Deus não quer me curar. Eu fiz isso lá em 1989. E fica carregando coisas do passado, sendo que Jesus já nos libertou do passado, da nossa vida passada. Nós já nascemos de novo, nós já somos uma nova criatura em Cristo Jesus. O nosso passado ele foi apagado, os nossos pecados já foram perdoados na cruz. Amém, queridos? Então nós podemos receber cura sim, se nós termos fé. A cura é para todos. A cura não é só para os crentes, não. Epa, abriu uma caixinha agora de minhoca, uma latinha de minhoca. A cura é para todo aquele que crê. Você pode pregar a palavra de cura para uma pessoa que não é daqui da igreja, que não é cristão, e essa pessoa ela pode, pela palavra que você está falando com ela, ela pode falar: eu creio, e receber a cura dela. A cura é para todos. Jesus curou todos. Amém, gente? Se é a vontade de Deus me curar, porque a cura ainda não se manifestou?
Nós vemos na Bíblia, queridos, muitas pessoas sendo curadas instantaneamente. E vemos outros relatos de pessoas que receberam a cura depois em outro momento. Nós temos ali o texto dos 10 leprosos, né, que pediram para Jesus então, para que Jesus os curasse. E Jesus fala, então agora vai lá aos sacerdotes e se apresentem a eles, antes mesmo da cura se manifestar. Mas eles fizeram o quê? Eles tiveram uma ação correspondente com aquilo que Jesus falou com eles. Vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Mas para se apresentar aos sacerdotes, era necessário que eles já estivessem curados. E no momento que eles recebem aquela instrução e eles vão até os sacerdotes, eles recebem a cura no caminho. E aí eles vão lá e se apresentam aos sacerdotes. Você precisa receber a palavra para que a cura se manifeste na sua vida. E se ela não se manifestar, naquele momento que você recebeu uma oração, que você recebeu uma imposição de mãos, continue crendo, porque uma hora ou outra vai se manifestar na sua vida. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração se você não recebeu a cura, a manifestação da cura naquele momento. Creia pela fé que você já é curado, porque Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A cura a enfermidade não nos pertence, mas sim a cura. Amém, queridos? Então, quando muitas vezes, nós oramos e ainda nós não recebemos a cura imediatamente, nós precisamos nos posicionar em fé e começar a agradecer. Obrigado, Jesus, porque eu sou curado. Mas ainda não se manifestou, mas começa a render graças. Não peça de novo, só agradeça. A oração da fé, nós só pedimos uma só vez. É outra matéria do remo, a oração que prevalece. Não vou entrar nessa. Mas a oração da fé nós fazemos apenas uma vez. Se ainda não aconteceu, começa a render graças. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor já me ouviu. Obrigado, Jesus, eu sei porque a cura já me pertence. Amém, queridos? Isso é andar de acordo com a palavra. E permaneça firme que o seu milagre vai acontecer, que o seu milagre vai se manifestar. Amém, gente? Mateus 13, verso 53. Aleluia. Se é a vontade de Deus me curar, porque ainda a cura não se manifestou. Mateus 13, 53, 58. Quando Jesus acabou de contar essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade pode barrar a manifestação do seu milagre. Mas aqui nós somos o povo da fé. Aqui nós cremos na cura divina. Amém? Pelo menos pela fé. É pela fé, né? Nós cremos na cura divina. Recebe aí onde você está. O milagre que você precisa não lhe pertence mais. Qualquer tipo de enfermidade, qualquer doença no seu corpo. E ali então o que eles estavam considerando? Eles ficavam maravilhados com tudo aquilo que Jesus estava falando, mas não creram naquilo que ele estava falando, porque Jesus para ele era alguém familiar. Eles conheciam Jesus, que era o filho do carpinteiro,
que tinha lá os seus irmãos e as suas irmãs, e eles estavam ali sempre no meio deles. E por causa de uma familiaridade, por causa de algo comum, algo do cotidiano, eles foram incrédulos em receber a palavra e receber o milagre deles. Amém, queridos? Talvez a nossa vida como cristãos está muito comum, está muito normal, aquele cotidiano de sempre. Eu venho aqui na igreja no domingo, na quinta-feira, eu sirvo nos departamentos. Ei, queridos, isso não é algo comum, isso é algo poderoso, é algo glorioso. E aí muitas vezes a gente entra numa rotina, vamos dizer assim, de culto, e muitas vezes a palavra ela está sendo lançada, semeada, e nós não recebemos o milagre. Por quê? Porque já virou uma rotina, já virou algo comum. Queridos, nós precisamos receber a palavra em qualquer momento, com um coração aberto e cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer, porque a palavra dele, ela é poderosa por si só. Não é mais um culto, não é mais uma reunião, é o momento onde eu estou sendo exposto à palavra e ao poder de Deus. E a unção que permeia o ambiente pode revelar muitas coisas para a minha vida, pode trazer muitas coisas para a minha vida. Você está comigo? Aquelas pessoas consideraram Jesus como alguém comum. Não considere a palavra como algo comum, porque você já conhece, porque você já sabe. Não, esse negócio aí de fé eu já sei. Lá vem o pastor de novo pregar sobre fé. Glória a Deus, porque fé vai ser acrescentada no seu coração e você vai subir de nível. Amém. Cada culto que nós participamos, que nós estamos presentes, nós temos uma oportunidade de receber algo de Deus. Nós chegamos até aqui para cultuar o Senhor, amém? Mas o Senhor não vai deixar a gente sair aqui sem nada. É claro que se eu abrir o meu coração, se você abrir o seu coração, nós vamos receber algo da parte de Deus. Então não trate esse momento como algo comum, como algo do cotidiano, como um compromisso na sua agenda. Não, eu vou lá, bater o cartão lá na igreja para o pastor me ver. Não, queridos. Tem coisas gloriosas para acontecer nesse ambiente, que nós podemos desfrutar. E uma delas é uma cura no nosso corpo, se nós precisamos. Amém? Então aquelas pessoas, elas foram incrédulas. Jesus então fala ali que ele não fez ali muitos milagres. Ele até fez alguns, mas não porque não era a vontade dele. Porque nós vimos que a vontade de Deus é curar a todos. Amém? Mas porque havia ali muitos incrédulos. Como é que está o seu nível de fé para receber algo de Deus? Eu já tive muita fé, mas não aconteceu. Por que será que não aconteceu? Será que era a vontade de Deus? Ou será que nós não nos posicionamos em fé até que o milagre acontecesse nas nossas vidas? Amém, gente? Vocês estão recebendo? Amém. Aleluia. Deus nunca será o problema. Repita comigo. Deus nunca será o problema. Deus nunca será o problema. Porque nós conhecemos o caráter de Deus pela palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus ama todos. Deus ama a mim, Deus ama você, Deus ama o ateu, Deus ama o criminoso. Deus ama a todos e Ele enviou Jesus para todos. A palavra nos alcançou um dia, aleluia, e hoje nós podemos desfrutar de coisas gloriosas no Senhor, amém. Talvez o problema
é uma falta de posicionamento em fé. E sabe, queridos, Deus, Ele sabe tudo aquilo que é o melhor para nós. Deus não coloca enfermidade em ninguém. Isso é um ensino equivocado. Deus não compactua com as obras do diabo. Enfermidade é coisa do diabo. Amém? Deus não coloca enfermidade nos seus filhos para tratar, para corrigir. Não, eu vou colocar uma doença agora em fulano aqui, para ele ir lá para o hospital, ficar 3 dias internado lá no hospital para pregar minha palavra. Não, Deus não faz isso. Agora, Deus usa as situações e dá oportunidades para nós de demonstrar o amor dele. Talvez você já passou por isso. E em um leito de enfermidade, em um hospital, você pregou a palavra enquanto você estava ali. Amém? Mas não era a vontade de Deus para que as pessoas naquele hospital ouvissem você. Não. Deus vai usar de outras formas para alcançar as pessoas. Não usar das obras do diabo. Amém? Deus não coloca enfermidade, doença em ninguém para tratar, para corrigir, para ajustar a pessoa. Não, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Agora, se eu estou enfermo e eu vou para o hospital, eu posso falar do amor de Cristo. E o milagre vai se manifestar na minha vida e eu vou poder ainda falar mais. Olha, Jesus me curou aqui nesse lugar. Amém. Os médicos vão olhar para os resultados do exame, mas só pode ser um milagre. Amém? E aí sim as pessoas vão ser alcançadas, enquanto você esteve naquele lugar. Mas não era a vontade de Deus que nós estivéssemos naquele lugar. Porque a vontade dele é que nós vivamos em saúde plena. Amém? Mas quando as situações acontecem, são oportunidades para a gente falar do amor de Deus. Amém, gente? Se não houve cura, não foi porque Deus não quis, foi porque em algum ponto nós não conseguimos cooperar com a sua palavra. Kenneth Hagin, em um dos seus livros, 7 coisas que você deve saber sobre cura divina. Anotei aqui embaixo. Se não houve cura, não foi porque Deus não quis, foi porque em algum ponto nós não conseguimos cooperar com a palavra. Coopere com a palavra. Creia na palavra. Amém. E receba o seu milagre. É desejo de Deus nos curar. Nunca duvide disso, porque isto está no plano da redenção. Então, quando Jesus foi lá naquela cruz, não foi apenas, me entenda quando eu falo apenas, para proporcionar salvação e vida eterna, mas para que a gente pudesse viver uma vida abundante aqui nessa terra. Saúde divina, em provisão, amém, paz, alegria, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é para que a gente desfrutasse aqui mesmo, como uma família bendita, como filhos de Deus que são cuidados pelo Senhor. Amém, gente? Então nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente a respeito desse assunto. Lá em Romanos 12:2 fala, e eu já estou finalizando aqui, porque nós vamos ter um momento de ceia. Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus na área da cura? É que nós vivamos em saúde. Então, quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Comece a mudar os seus pensamentos, renovar a sua mente a respeito da vontade de Deus sobre cura. Amém, gente? Cura é para todos. Jesus, ele veio curar a todos. É a vontade dele nos curar. Se alguma enfermidade vier no seu corpo, rejeite ela. Não aceite ela, não pegue ela como um bichinho de estimação, mas repreenda
essa enfermidade sobre a sua vida. Coloque a palavra de Deus em prática e se posicione em fé até que o milagre se manifeste. Amém? Fique de pé e eu quero orar por você. Se você está aqui nesse lugar com alguma enfermidade, eu quero que você levante a sua mão e eu vou orar por você. Se você tem alguma doença no seu corpo, se você tem alguma dor no seu corpo, eu quero orar por você, porque você já recebeu a palavra e fé já foi gerada no seu coração, amém? A palavra ela foi semeada aqui nesse lugar e você pode receber a sua cura nessa noite, em nome de Jesus. Mais alguém? Não fique com vergonha não, a cura é para você. Não viva com enfermidade no seu corpo, não viva com dor não. Rejeite ela sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, agora, nesse momento, Pai, após a Tua palavra ser ministrada nesse lugar, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que levantaram as suas mãos aqui, que estão acometidos de alguma dor, de alguma enfermidade. Eu oro e repreendo todo esse mal no nome de Jesus, porque o Senhor já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso nós não aceitamos no nosso corpo nenhuma enfermidade. Eu declaro colunas sendo endireitadas nessa noite, toda enfermidade indo embora, qualquer dor no corpo em nome de Jesus, dor nas articulações, eu declaro agora curados em nome de Jesus, pedra nos rins em nome de Jesus, alguma doença respiratória, eu oro em nome de Jesus, seja curado para a glória de Deus, no nome de Jesus. Aleluia, Pai, nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Obrigado, e que o Teu Espírito Santo se mova no nosso meio, e eu declaro a unção de cura sobre a vida dos meus irmãos, agora, no nome de Jesus. Se é uma dor nas pernas, varizes, eu declaro curado agora em nome de Jesus. Alguma dor que tenha atrapalhado a você caminhar, eu declaro curado em nome de Jesus. Se você ora em línguas, comece a orar agora no seu lugar. Dor de cabeça, enxaqueca, em nome de Jesus, vai embora. Eu te repreendo, enfermidade, no nome de Jesus. Toda opressão, cura na alma, nos sentimentos, em nome de Jesus. Se você está aqui e ainda não liberou perdão para alguém, você precisa liberar perdão para receber a sua cura, em nome de Jesus. Câncer, vai embora em nome de Jesus. Ramanashere canta labrasiri anda labrashere canta labrashe. A cura é o pão dos filhos. Ramanashere canta labrashere canta labrashe. Aleluia. Colunas endireitadas. Ramanashere canta labrasiri andere canta labrashe. Aleluia. Recebe a sua cura. A cura é um direito nosso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toda dor eu repreendo agora em nome de Jesus. Aleluia. 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 Não há nada aqui que Jesus não possa fazer, amém? Não há nada que Jesus não possa consertar, porque todo nome está debaixo do nome de Jesus Cristo, amém? Você pode levantar as suas mãos bem alto, você pode render graças ao Senhor, declarar o poder que é no nome de Jesus, declarar o quanto que Ele é poderoso, declarar o quanto que Ele é fiel, o quanto que Ele é majestoso, o quanto que Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração. É só Jesus, é só Jesus. Ele pode todas as coisas,
Ele é aquele que cura, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que dá vida. Aleluia. Certamente todos nós temos coisas maravilhosas para contar e falar sobre Jesus, para falar sobre o que Ele já fez por nós, amém? O pastor Fábio falou assim: você quer dar seu testemunho? Aí eu falei: testemunho? Porque são tantos testemunhos, porque são tantas coisas que o Senhor faz por nós, amém? Se nós estamos aqui respirando é porque é um milagre, amém? E sabe, queridos, há mais ou menos 2 anos atrás, nós vivemos um período muito difícil da nossa vida. E quando eu falo difícil, é difícil mesmo. Você pode acender a luz para mim? Não chega ninguém. E sabe que... eu gosto de olhar no olho. E sabe, gente, vivemos um período muito difícil. Eu não sei se você já passou por isso ou de repente está passando. Sabe quando tudo vai de mal a pior? Era assim, mais ou menos 2 anos atrás. Era uma coisa atrás da outra, uma coisa pior do que a outra. E a gente ia se levantando dia após dia, semana a semana, e vivendo em fé. Parece que todas as portas se fecharam, parece que nada estava ao nosso favor. Sabe como é que é? E a gente se questionava e ao mesmo tempo agia em fé, vivia em fé, porque nós cremos na palavra, amém? É ela que nos sustenta. É no dia mau ou é no dia bom, é ela que nos sustenta. Não importa se está chovendo, se está sol, é ela que nos sustenta. Não importa se está frio, se está nublado, se está chovendo canivete, é ela que nos sustenta, amém? E nós somos sustentados por essa palavra. E como é que eu posso dizer? Todas as áreas da nossa vida, de certa forma, foi atingida, né? Não abalada, porque nós estávamos firmados em uma rocha, amém? Mas foi atingida. E nós vivíamos e declarávamos dia após dia. E foi um período de aproximadamente 1 ano e meio, né? A gente viveu muitas turbulências. Mas teve um dia específico. Esse dia nos marcou muito, certamente. A gente já havia vendo alguns sinais. A gente tinha a Laura de 2 anos, né? 2 anos e meio. A Martina estava ali com seus 6 meses. E a Laura via demônios dentro de casa. Então já vinha acontecendo muita coisa, né? Então o mundo espiritual também, ele é real. Amém? Mais real do que eu estou vendo você e você está me vendo. E acontecia muitas coisas. Eu empolguei, né? E daí, a Laura, né, de 2 anos e meio, ela bem sensível, assim, ela via demônios, ela acordava de madrugada, gritava, né, chorava, a gente ia até ela, ia orava, expulsava. Você pode estar se perguntando assim, mas na casa do pastor, né, na casa do diretor do Rema, sim, queridos. O diabo, ele não dá trégua para ninguém. Todos nós estamos sujeitos, né, a ser mesmo, né, rodeado por eles, a ser tentado, ser tragado por eles, amém? Mas é Jesus que nos livra. E um certo dia, a gente tinha ajeitado toda a casa, aquela rotina de criança, né, coloca a criança para dormir e tudo. Colocamos Laura no quarto dela, eu fui dar mamar para Martina, Márcio estava estudando, né, no escritório, e eu coloquei a Martina, o bercinho dela, 6 meses, ficava do ladinho assim da nossa cama, né? E daí dei mamar para ela e tudo. Só que eu estava com impressão no meu espírito para repreender espírito de morte. E eu para lá e para cá, né? E orava, ore cantarabaxerere cantarabaci, orava em línguas, né? Orava no espírito. Mas eu percebia um espírito de morte rondando. E sabe quando você tem as coisas para fazer, né? E coloca o copo daqui e a roupa para estender e não sei o quê. Só que dentro de mim, ora, tinha algo dizendo, repreende o espírito de morte, repreende o espírito de morte. Então eu tentava fazer aquilo que eu tinha que fazer, mas eu precisava orar. E aí imediatamente a minha família toda mora em Minas, né? Eu até mandei uma mensagem no grupo, no WhatsApp. E, gente, está tudo bem aí? Porque você liga, né? Quem será que está passando, né, por isso? E daí, imediatamente,
eu mandei o grupo ali, tudo, tá tudo bem, Má, tá tudo bem aqui. Eu falei, ok. E eu continuei com aquele espírito em oração. Sentada na cama, de repente, a Martina, que estava dormindo, estava tudo normal, tudo tranquilo. Aparentemente, ela não tinha nada. Ela começou a urrar no berço. E ela fazia... Só que ela gritava, mas era como se alguém estivesse tomando o ar dela. Literalmente, a sensação que eu tive na hora é como se alguém sufocasse ela. Já ouviram alguém dizer assim, eu sonhei que estava alguém me sufocando, a impressão é que tinha alguém me sufocando? Já ouviram falar? Basicamente isso, pela maneira como ela gritava e não saía o ar. Então, eu peguei ela do berço assustada, o Márcio ouviu, né, o barulho, ele veio imediatamente do escritório. E daí, né, já levantamos ela, estava uma penumbra no quarto, e eu já olhei e falei, ela está roxa. O Márcio, não está roxa não. Aí a gente ligou a luz, está roxa, né? E aí, aquele momento de pânico, porque a princípio ela não tinha nada, o que estava acontecendo, né? Então, ele já pegou ela no colo, né? E a gente ficava ali. Entendo o que dizer, ela começou a ficar roxa e o ar parou, né? Ela virou um boneco, com os olhos estagnados, parados. Não tinha mais o que fazer, entende? Não era correr para o plantão, a gente sabia que não ia ter jeito. A gente só tinha uma opção naquele momento, que era orar. Então, a gente ficava ali, né, e repreendendo isso, porque, não sei se você teve a impressão, mas a impressão que eu tive naquele momento era que uma nuvem densa desceu, uma nuvem preta desceu naquele lugar, desceu na nossa casa. Então, não tinha, sabe, não tinha luz, não tinha nada. E aí a gente só repreendia. Repreendemos o espírito de morte, né? Vida. Eu lembro direitinho do Márcio com ela assim no céu. Martina, vida, porque literalmente ela já tinha morrido. E na minha cabeça, né? Passou assim um relâmpago na minha cabeça. Eu vi literalmente a gente já no velório, sabe? Assim, aquilo tendo acontecido já. E aí, nesse momento, né, a mãe, a gente sempre pensa o seguinte, quando a mãe não pode fazer mais nada, ela quer entregar para alguém a criança, para alguém tentar fazer alguma coisa, né? Então, eu pegava para ele pegava para mim, tudo, e até então eu saí correndo e fui chamar os nossos vizinhos que são cristãos. E daí que também são da nossa igreja em Caxias, né? E aí, a Fábio e o Oda. E daí eu bati, né? E aí a filha deles veio e tudo. A hora que ela olhou, ela já regalou o olho, porque a menina já não estava, né, nada legal. E eu acredito que ela nem estava mais ali. E ela foi até vir, né? E tudo, vieram. E o nosso vizinho veio e pegou ela. Aí eu já peguei do colo do Márcio, né? Já entreguei para o vizinho. E o vizinho simplesmente abraçou ela e fez isso daqui. E começou a orar por ela. E ela já estava parada, assim, literalmente assim, né, amor? Com o bracinho e o olho assim. E ele começou a orar por ela. E aí ela foi voltando. Sabe, hoje eu consigo contar com mais calma, né? Naquele momento ali, a gente não tinha o que fazer a não ser orar. E durou um período de aproximadamente 15 minutos. Como que você sabe disso, Marina? Porque lembra que eu falei que eu mandei mensagem no grupo? Está registrado lá a hora que eu mandei mensagem. E depois, no outro dia, eu pedi para a filha, né, dos vizinhos, que hora foi que eu te chamei? Aí ela me falou, foi 15 para meia-noite, eu estava indo dormir e tudo. Então, deu ali um período de 15 minutos. Porque eu percebi que foi um tempo demorado, né? E depois a gente levou ela no plantão, porque a princípio ela voltou, estava tudo normal, né? E eu não tinha mais sintoma nenhum. E a gente levou no plantão. E eu contei, né, o que aconteceu com ela. Na verdade, quando eu fui chegando na recepção, a própria triagem, né, já pegou ela, enrolou no cobertor e já levou, porque, né, não tem explicação o que aconteceu. E quando chegou lá, eu estava, né, contando para a médica e tudo, né, as pernas estavam trêmulas ainda, né? E daí eu disse para a médica assim, a gente não tinha o que fazer. A gente só orava. E ela olhou para mim e falou assim, vocês faziam o quê? A gente só orava. E 3 vezes ela perguntou, para ter certeza do que eu estava fazendo. A gente só orava. E ela olhou para mim, olhou para a Martina já sorrindo. Olha, mãe, a gente fez os exames, né? Não tem nada. Eu só posso dizer então que você viveu um milagre. E ela ficou em observação, não teve nada, fez vários exames, né? Não tinha nada. Então, o que eu posso dizer? Que Jesus é maravilhoso.
Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele ressuscita. Amém? Você pode ficar de pé de novo no seu lugar. Você pode render graças a Jesus. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Daquilo que podemos pensar, imaginar, idealizar. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei qual sua necessidade, mas eu sei que existe um Deus poderoso, 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 poderoso. Jesus, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que dá vida, aquele que dá vida. É Jesus. Oh, é Jesus. Receba a sua cura agora. Receba a sua cura agora. Oh, brachicrombo soro com bababacere cantarabacê. Receba a sua cura agora. Tem pessoas aqui orando por familiares que estão enfermos. Sim, Jesus pode curar. Sim, Ele pode transformar. Receba a provisão do Senhor. Receba a provisão do Senhor. Escassez não. Miséria não. A falta não. Receba a provisão sobrenatural. A provisão sobrenatural. A provisão sobrenatural. A provisão sobrenatural. Rebra xerecromba silicantarabacê. Xerecantarabacê. Não temas. Não temas. Não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo, diz o Senhor. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu sou teu Deus. Aleluia. 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 Se apegue à palavra, querido. Nessas horas desafiadoras, a gente tem a palavra para recorrer. Momentos tão cruciais, tão desafiadores, que muitas vezes nós passamos. Nós temos a palavra para recorrer. Chame a sua cura. Chame vida sobre você. Amém, queridos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é a verdade. A Tua palavra é remédio que cura. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. Que eles possam viver pela fé, desfrutando da Tua palavra, das promessas da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração específica aqui antes da ceia. Se tem alguém aqui no nosso meio que quer ter a sua vida transformada, que já está cansado de viver a vida que tem vivido até aqui, Jesus, Ele é poderoso para transformar a sua vida. Só Jesus é poderoso para transformar as nossas vidas. E se você está aqui e deseja fazer uma oração para que a partir desse momento a sua vida seja uma vida nova, não mais aquilo que você tem vivido até aqui,
que você já está cansado, Jesus, Ele pode mudar a sua vida. E eu quero te convidar a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está aqui no nosso meio e quer fazer essa oração, levante a sua mão e eu quero orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Jesus pode mudar a sua vida. Não é religião, não é a igreja, não é o pastor, é Jesus. E eu quero te convidar para viver uma nova vida com Jesus. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu quero orar por você. Não? Então eu vou fazer outro convite. Alguém aqui que um dia recebeu a Jesus, mas se desviou, está afastado do caminho, mas quer voltar a viver uma vida com o Senhor Jesus. Essa é a sua oportunidade, essa é a sua chance. Você está aqui no nosso meio e quer se reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui? Não? Todos crentes, todos filhos de Deus? Você precisa trazer incrédulo, hein? Quem não é crente ainda aqui para esse lugar, vamos encher esse lugar de pessoas que precisam de Jesus. Convide pessoas para estar aqui, né, pastor? Para que essas pessoas também possam viver e desfrutar de tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Você recebeu a palavra nessa noite? Eu espero que fé tenha sido gerada no seu coração e que a partir de hoje você possa viver mesmo, desfrutando de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A cura é para nós, a cura é para todos. Não aceite enfermidade no seu corpo. E você está habilitado a orar por pessoas, porque você já recebeu a palavra, você já recebeu a Cristo. Então, através do nome de Jesus, você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, se tem alguém na sua casa enfermo, chegue lá nessa noite, imponha as mãos sobre ele e declare cura sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Amém. Tu vai fazer a ceia e depois eu falo do rema? Ou... Então tá, eu vou falar. Pode fazer a ceia, depois eu vou. Vamos lá então. Glória a Deus, que bênção. Então, gente, vamos então para um momento de ceia. Glória a Deus. A ceia é um memorial da aliança que nós temos com o nosso Senhor. Amém, queridos? Então nós temos essa ordenança de nos reunirmos e comermos do pão e bebermos do cálice, aquilo que representa o sacrifício de Jesus, que um dia foi pago na cruz no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, celebrando a vida que Ele conquistou para nós. Amém? Os diáconos então já podem passar os elementos da ceia. Quero ler só um texto aqui com vocês. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Enquanto os diáconos entregam os elementos da ceia. Verso 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Você pode levantar os elementos da ceia e agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque um dia Ele morreu, um dia Ele pagou o preço na cruz. Em nosso lugar nós não merecíamos, mas Ele pagou um alto preço de morte. Mas nós sabemos que Ele ressuscitou, amém, e que Ele vai voltar. Então isso aqui é um memorial de que Ele morreu, mas Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai voltar. E por isso nós somos gratos, Pai, porque você enviou a Jesus para morrer em nosso lugar, e hoje nós podemos celebrar a vida que Ele conquistou na cruz em nosso lugar. Pai, obrigado, Senhor. Nós celebramos esse momento com gratidão, no nome de Jesus. Você pode então comer o pão e beber do cálice. Aleluia. Aleluia.